que o desagrada no momento. Seja qual for o problema, estamos à disposição o tempo todo. Parece que o Céu 12 já percebeu isso. Nada do que fizemos vai contra os desejos do Ancião Morro. Apenas aproveitamos a oportunidade para controlar os crentes secretamente. Não importa o quão poderoso o Ancião Morro seja, ele não pode descobrir o que estamos pensando em nossas mentes. Bem. Agora só precisamos dissipar a desconfiança dele sobre nós, e então tudo seguirá como de costume. Afinal, ele tem algo mais para fazer e não ficará aqui para nos vigiar. Como ele percebeu a anomalia. Sua aparição repentina nos pegou desprevenidos. Ancião Morro, por que não se senta primeiro e me deixa explicar para você? Novamente. E por que há tantas pessoas por aqui? Este é o altar do imortal céu, que foi abandonado por muitos anos e agora foi restaurado. Ambos vocês são os primeiros crentes que recebi após minha reencarnação. Foram enviados aqui pelo meu sinal milagroso. Vocês devem saber o que quer dizer. Sinal milagroso. Teletransporte. Isso significa que é um lugar real. Mas o Ancião Morro não está no estágio multicelestial. Eu acho que é apenas uma ilusão poderosa. Mas, ainda assim, é assustadoramente real. Não consigo dizer se é real ou falso. No entanto, na presença do Ancião Morro, mesmo que seja falso, ainda devemos dizer que é real. Obrigado por confiar em nós. É uma honra estar aqui. É difícil expressar nossa gratidão. Chega de conversa. Agora que me sentei, é sua vez de defender sua culpa. O MM. Ancião Morro, posso saber o que fizemos de errado? Por favor, esclareça e nos diga onde devemos nos explicar. Você vê essas milhares de luzes por aqui. Elas são luzes imortais, que acendem absorvendo o poder dos desejos das pessoas do mundo. Pedi para você divulgar minha reputação para reunir a força do povo e reacender as luzes no imortal céu. Quanto mais pessoas acreditam no céu imortal e exaltam minha reputação, mais tempo as luzes vão durar. Quando vocês entraram no céu imortal pela primeira vez, o poder do desejo fluía aqui. Cada vez mais. Mas nos últimos 2 meses, poucas novas luzes foram acesas. Eu pensei que vocês estavam agindo com discrição porque o céu da felicidade percebeu o que vocês fizeram. Mas o que eu vi provou que eu estava errado. Então, só uma explicação para isso. Vocês estão relaxando. Vocês se esqueceram completamente do que eu pedi para fazer. Nós não esquecemos. Ancião Morro, você deve estar nos mal interpretando. Como ousa? Banga. Você está questionando o Ancião Morro. Não me force a matá-lo agora mesmo. Como isso é possível? Isso não é uma ilusão do Ancião Morro. Se fosse uma ilusão, como ele poderia machucar o Céu 12? Se fosse uma ilusão, não importaria o quão poderosa fosse o ataque, o Céu 12 teria acordado cedo. Estávamos errados desde o começo. Aqui não é uma ilusão, mas o altar do céu imortal. E essas pessoas, todas elas são seguidoras do céu imortal. O poder interno pode reviver tudo. Ele é mais forte do que eu, mas ainda não está no topo do ranking. Não consigo imaginar em que reinos as outras pessoas estão. Que diabos é a verdadeira força do céu imortal? Céu 7, Céu 12 não responderam à minha pergunta. Agora, é a sua vez. Ancião Morro, nós não relaxamos de forma alguma. Estamos promovendo as doutrinas do céu imortal dia e noite. Mas seu julgamento não poderia estar errado. Judging pelo que aconteceu, tenho uma suposição, que pode explicar a situação atual. Oh. Vá em frente. Descobri que sacrifícios de sangue ocorreram em muitos lugares recentemente. Mas, depois de verificar, descobrimos que não enviamos ninguém para fazer isso. E eu imagino que você não tenha dado ordens para outros fazerem isso também. Então, ouço sugerir que alguém se passou pelas pessoas do céu imortal para fazer algo errado secretamente. Como o poder do desejo para as luzes deve ser gerado pela crença das pessoas no céu imortal, se elas acreditarem em um falso céu imortal, o poder do desejo pode não fluir para cá. Que diabos? Alguém está agindo sob o disfarce do Ancião Morro para roubar meus pontos de origem. Eu não pensei nisso. Minha identidade sempre foi necessária como ponto de ancoragem para ocultar pontos de origem à distância. Exceto por uma vez em que não consegui os pontos de origem emocional de GEI quando me disfarcei de GUI, na frente dele. Então, dessa forma, uma vez que a identidade do Ancião Morro não me pertença mais exclusivamente, aqueles que acreditam no céu imortal naturalmente não me fornecerão mais os pontos de origem. Maldição. Como alguém ousa roubar meus pontos de origem? Eu não posso suportar isso. Eu entendo.
O que você disse faz sentido. Mas, já que pedi para você fazer isso, você deve ser responsável por isso. Fingir ser o céu imortal é o maior sacrilégio para mim. Céu 7 e Céu 12, imagino que vocês saibam o que fazer. Sim, Ancião Morro. Faremos o nosso melhor para encontrar as pessoas que reuniram o poder do desejo em nome do céu imortal e puni-las. Ancião Morro, não se preocupe. Já conseguimos algumas pistas sobre elas e nunca vamos deixá-las em liberdade. Bom. E o que acontecerá a seguir é crucial. Ancião Morro, porque você tem que deixar essas duas pessoas jovens fazerem isso por você. Eles são incompetentes e não merecem ser os defensores do céu imortal. Eu acho que é melhor matá-los e escolher uma pessoa melhor. Ancião Morro, por favor, nos dê mais uma chance. Não esperávamos isso, mas podemos compensar. Isso mesmo. Eles estão apenas nos 3 primeiros níveis do estágio pré-celestial. Eles não são qualificados para ganhar a confiança do Ancião Morro. Deixe-me fazer isso. Eu posso matar todos os pecadores que mancharam o céu. Imortal em 10 dias. E quanto a eles? Quanto tempo levarão? Compensar. É incompetente não resolver o problema antes de o Ancião Morro dar a ordem. Eu acho que eles não são leais ao Ancião Morro e não têm fé no céu imortal. Basta. Vocês têm coisas mais importantes para fazer. O Ancião Alegria é mais poderoso do que vocês, então ainda precisam morder de dentro do céu da felicidade para não alertá-lo. Quando a grande causa for bem-sucedida, o mundo será protegido pelo céu imortal para sempre. Embora eles não sejam poderosos, podem nos ajudar a abrir o caminho à frente. Grande causa. Ele quer fazer mais do que matar o Ancião Alegria. Bem, se for assim, qual é o ponto do que fizemos secretamente? Se seguimos o Ancião Morro, o que obteremos no futuro será mais do que o céu da felicidade. O ponto de origem obteve ganância. 0,01 pontos Céu 12, o ponto de origem obteve respeito. 0,01 pontos Céu 12, o ponto de origem obteve medo. 0,01 pontos Céu DO. Até o ponto de origem de respeito apareceu. Parece que o processo de espera está quase terminado. Caramba! O Ancião Morro pode até perceber nossos pensamentos. Então tudo aqui, incluindo o céu imortal e essas luzes, é real. O sinal milagroso do Ancião Morro é: nós somos tão ridículos. Até sonhamos em aproveitar o Ancião Morro e construir nossa própria seita. Mas no final, nós somos tão pretensiosos. E de visão curta. Como você provou sua fé para mim, eu vou te dar os tokens do céu imortal. Com isso, posso te chamar aqui a qualquer momento. Agora venha à frente e aceite-os. Hospedaria o Lu. Ok. Eu liderei com sucesso o Céu 7 e o Céu 12. Agora eles não devem ser capazes de causar problemas mesmo que eu não esteja com eles. Eu não esperava que você facilmente inserisse os gatilhos de coração neles. Você realmente é um gênio na área do ramo de desejo do coração. Você acha que é fácil? Na verdade, não é nada fácil. É a primeira vez que insiro o gatilho do coração nas pessoas, sem contar os gatilhos de coração que inseri. Em mim mesmo e em GAI. Depois de operar pessoalmente, percebi porque Hidashi demorou tanto tempo para inserir os gatilhos de coração em mim e Kinshinsi. É apenas uma coleção de pensamentos. Controlar os pensamentos me permite controlar as ações das pessoas. Mas quanto mais complexa for a ação, mais pensamentos precisam ser controlados, e mais sofisticado deve ser o corte da lacuna na alma do alvo. Com o meu cultivo do ramo de desejo do coração, já era o limite inserir o gatilho do coração de advogar pela reputação do Ancião Morro com todos os esforços deles. Se eu quiser dominar completamente os pensamentos das pessoas, depender apenas do reino mágico está longe de ser suficiente. Isso é suficiente. Eu pensei que você transformaria essas duas pessoas em crentes loucos do Ancião Morro. Não há necessidade de fazer isso. Mesmo que eu os transforme em fanáticos, quantos pontos de origem eu posso obter deles? Afinal, quanto mais pessoas eu tiver, mais pontos de origem eu posso obter. Agora eu encontrei a raiz do problema. Deixe-os lidar com isso primeiro. Então vamos apenas esperar aqui. Sim. De qualquer forma, ainda temos muito tempo. Só precisamos acumular pontos de origem suficientes para lidar com problemas antes de chegarmos ao Reino Shilan. 10 dias depois. Bem, depois de lidar com o Céu 7 e o Céu 12, eles mudaram muito e trabalharam para mim com 100% de esforço. Eu consegui mais pontos de origem do que antes durante esse período. Mas ainda não é tão eficiente quanto era no começo. Realmente não é fácil revelar a verdade sobre qualquer coisa. Deixe para lá. Esses pontos de origem são suficientes para eu começar a transmigração.
Eu deveria tentar ganhar mais pontos de origem no mundo principal. Estágio. O terceiro nível do estágio de tecnologia. O segundo nível das habilidades do estágio dominadas. Expandir o ponto de origem. 516.366527 chances de entrada no multiverso. 7. O tempo de recarga terminou. Quanto ao modo de transmigração. 500 pontos de origem não são suficientes para viagem de carne, mas são suficientes para viagem de alma. Mundo Taudu. Bem, é um nome interessante. Eu tenho que conseguir mais pontos de origem quando viajar para lá dessa vez. Função de transmigração inicializada. Mundo Taudu encontrado, sem transmigrar SP3. O mundo Taudu é um mundo cheio de aura e cultivo mortal. O caminho do céu responde ao mundo nas trevas. Se aqueles com raízes espirituais podem encontrar um raio de céu, podem praticar e provar o caminho. Após passar por 5 reinos. Refinamento de QI, construção de fundamentos, pílula dourada, e o aninho e transformação de deuses, após atravessar o cataclismo, eles ascendem ao topo da classe imortal. Há mais de um caminho no mundo, e há muitas escolas de prática disputando, que uma vez brilharam com vitalidade no mundo. No entanto, o caminho da compreensão é, no final, ir contra o céu. Cultivadores com raízes espirituais são cobiçados pelos demónios de fora do território o tempo todo. Milhares de anos atrás, desastres caíram dos céus, os demónios invadiram e o fogo estranho roxo preto queimou a terra, resultando na destruição da vida, no colapso do taoísmo e na morte de todos os seres vivos. Os cultivadores deixaram de lado suas suspeitas e lutaram juntos, e finalmente derrotaram o demónio com a ajuda dos imortais do Reino Superior, para que o universo fosse esclarecido e o mundo fosse pacífico. Essa batalha fez com que os cultivadores deixassem de lado seus preconceitos, e também se preocupassem que a luta pelo Dao no futuro levasse a novos desastres. Então, com base na escritura celestial dada pelo imortal, fundiram os caminhos uns dos outros em um único forno e juraram nunca mais lutar. Como uma homenagem por esta batalha, os imortais, antes de retornarem ao reino superior, reuniram o sol do mundo, a ponte do reino inferior. Milhares de anos atrás, os verdadeiros praticantes estabeleceram um Shengtao sem precedentes como uma montanha, e plantaram no topo da montanha uma árvore gigante do reino inferior, como meio de comunicação com o reino superior e alguns setos unificados Mingshan. Desde aquele dia, Mingshan Zong é o único caminho de cultivo neste mundo, e todos, de cima a baixo da montanha, seguem a lei Mingjin, promulgada por ela, e consideram todos os métodos. Estrangeiros como demónios e hereges, isso também é uma decisão comum de todos os cultivadores daquela época. No entanto, tudo isso não passa de mentiras desprezíveis de ladrões. Um tesouro concedido pelos imortais. Isto é para proteger o mundo. Os caminhos de várias escolas não precisam ser integrados. Milhares de anos atrás, Mingshan Dao Zu traiu todos, levou a escritura celestial. E monopolizou o presente dos imortais, suprimindo o Andao com o poder do céu. Somente agora a situação atual de depor-se em escolas de pensamento e apenas respeitar o Dao Mingshan foi criada. Para cortar a resistência ao pé da montanha, a lei Mingjin estipula que todas as sementes de cultivo que carregam raízes espirituais, assim que nascem, devem cortar seus laços para praticar no seto. Eles serão confinados à montanha Taudu por toda a vida. Se houver pessoas comuns que não desejam abandonar os laços humanos e os sentimentos familiares, serão levadas à força pelo emissário de colheita, enviado pelo seto Mingshan, e aqueles que resistirem serão punidos de acordo com a lei. Exceto por alguns poucos afortunados que tiveram sucesso no cultivo e se tornaram protetores de seus parentes como Xianxi do seto Mingshan, a maioria das crianças não tem notícias assim que entram na montanha Taudu e se tornam poeira que desaparece silenciosamente no caminho do cultivo. Para tal mundo, algumas pessoas estão secretamente felizes, outras tristes, algumas abandonam tudo e vivem sozinhas no mundo, e outras secretamente acumulam forças e querem mudar tudo completamente. Eu sei disso, por isso meu pai, irmã Wei, Gordo Kong e Tia Deng se juntaram à Aliança da Noite, apenas para derrotar esses vilões. Isso mesmo, e ainda existe para esse propósito e continua até hoje. Nem todos os cultivadores que foram alvo dos ancestrais do Mingshan Zong cortaram sua herança. Nós, e alguns de seus pais, não esquecemos o caminho que devemos seguir. A fundação da Aliança da Noite, cultivadores. Vocês também são sementes do céu, e também irão seguir o caminho do cultivo no futuro. Mesmo que o Mingshan Zong seja derrubado por nossas mãos, os muitos métodos de cultivo que renasceram ainda dependem de vocês para transmitir. Não se preocupe, irmã Wei, meu pai disse que meu talento para o cultivo não o decepcionará, talvez eu possa ajudar a derrubar o Mingshan Zong. Derrubar o Mingshan Zong. Isso realmente pode ser feito. Seu pai disse que a montanha Taudu ocupa todos os recursos do mundo e a presentes dos imortais. Se você quer derrubá-los,
É como bater um ovo com uma pedra. Ele só quer que você se esconda na Yang e pratique duro, e você pode voltar para casa e se reunir com eles depois de aprender o taoísmo para esconder os segredos do céu. Então, nossa família também será protegida pelos mestres imortais, e não teremos mais medo de ser oprimidos por outros. Você. Como ousa dizer palavras ruins sobre Yang? Eu quero tanto ser um mestre imortal, seria melhor se você fosse obediente e fosse para a montanha Taldu. O quê? O que está fazendo na Yang? Não, não me bata, meu pai doou muito dinheiro para Yang, e Yang prometeu-me proteger. A prática da montanha Taldu enfatiza a pureza das raízes espirituais, e pessoas com raízes espirituais misturadas como eu devem praticar apenas na montanha por toda a vida, então não seria inútil. E eu não estou errada, todos sabem que Meng acabou de sofrer uma derrota e fez de tudo para se esconder neste vilarejo. Quem sabe? Se o Ming Shenzong virá até a porta, está bem por sua conta, e você não pode se preocupar com os outros. O Ming Shenzong realmente virá até aqui. Então todos seremos capturados e levados para as montanhas. Não se preocupe. Desde que Yen prometeu aos seus pais, eles definitivamente a protegerão, não apenas seus pais, mas também os parentes sanguíneos de todas as sementes do céu sob a montanha. Tudo o que a Aliança da Noite tem a fazer é garantir que todos alcancem o mesmo desejo. Esta Vila da Espada Remanescente costumava ser o lugar onde o senhor praticava e aprendia a espada quando era jovem. Até nós viemos aqui pela primeira vez. É impossível para o Ming Shenzong descobrir este lugar apenas com formações que cobrem os segredos do céu. Além disso, o líder ainda está em retiro aqui. Ele é um cultivador de espada, e seu poder de ataque é incomparável no mundo. Ele pode competir com o patriarca Woshan do Ming Shenzong apenas no reino do núcleo primordial. Uma vez que ele seja promovido ao reino da transformação divina e quebra a barreira, será absolutamente invencível no mundo, e então a Yang poderá contra-atacar completamente a montanha Taldu. Os fundadores originais da Yang deixaram uma profecia: amanhã é tão escura quanto a noite, e a noite virá. Todos acreditamos que o líder da aliança é o amanhecer tão aguardado da Yang. Ele deve ser capaz de. Não pode ser. Kong Ren. O que está acontecendo? A voz que ouvimos agora, as pessoas do Ming Shenzong estão atacando, e a formação secreta foi quebrada. A irmã mais velha de Eng e os outros conseguiram mantê-los fora, mas estão prestes a perder o controle. Como isso é possível? O método de formação secreta foi configurado pela irmã mais velha de Eng. Como isso pode ser? Cultivador do núcleo dourado da Aliança da Noite Kong Ren. Não adianta pensar nisso agora. O Ming Shenzong veio desta vez com Lu Guangxu, o vice-patriarca do reino do núcleo primordial. Mesmo que a irmã mais velha de Eng consiga mantê-lo afastado, ela não poderá parar os discípulos que ele trouxe. Você leva as crianças e saia pelo caminho secreto primeiro, o senhor tem uma formação para protegê-lo, alguns núcleos dourados não podem ameaçá-lo. Quanto tempo o resto de nós pode aguentar? Enquanto segurarmos o velho cão do núcleo primordial, podemos esperar até o voo de conexão. E você? Eu preciso voltar e ajudar, não se preocupe comigo, apenas cuide de si mesma e das crianças. É tão estranho, sem contar como Ming Shenzong encontrou este lugar, a pessoa que enviaram era apenas um do reino do núcleo primordial, e ele era o vice-patriarca que havia sido derrotado pelo líder. Pode ser que eles descobriram que o líder está em retiro e não tem tempo para ele. Parece que foi certo Biu e os outros segurarem aquele Deng Lin. Uma única raiz espiritual, 3 raízes espirituais duplas, as sementes do Dao Celestial estão realmente escondidas aqui, mas felizmente eu vim pessoalmente. Se vocês, júniores, entrarem para eliminar os demônios, essas preciosas sementes do Dao inevitavelmente serão feridas. Vice-patriarca do Ming Shenzong, Lu Guangxu. A cerimônia de seleção está se aproximando, e este ano é um ano de fome. Portanto, é uma grande conquista trazer de volta essas poucas sementes. Zijin e Neming. Vocês primeiro usem o método de fuga para levá-los de volta à residência de Fansheng e aguardem por mim. Sim, mestre. Quanto a este lado. O mantra das constelações ardentes de. Até mesmo um simples cultivador ousa me atacar com uma espada. Heréticos. O seu Ming Shandao é desumano e desprezível. Aqueles filhos. Eu nunca deixarei você os levar. Menina fedida, você ousa falar sobre o Dao sem construir uma fundação. As sementes do Dao Celestial no pé da montanha pertencem ao meu Ming Shenzong. Que qualificações demonios e heréticos como você têm para possuí-las? Se você não quer machucar as sementes, agora você está morta com o primeiro golpe. Mesmo aquela pessoa foi derrotada pelos subordinados do meu Ming Shenzong. O que você conta? Mas não importa.
As pessoas aqui sempre quiseram matar todos eles. É apenas uma diferença de ordem. Isto é. Feng Tianjian. Aquela pessoa deixou o retiro mais cedo. Maldição. Porque é diferente do que a inteligência disse. Não disse que ainda faltavam várias horas antes de ele poder sair do estado de separação dos 5 sentidos. Esta é uma boa oportunidade para lidar com ele. Com apenas uma espada, ele perfurou à força a proteção da muralha divina do fogo dos 9 dragões, ferindo gravemente meu corpo. A força daquela pessoa melhorou novamente. O corpo físico está completamente preenchido com a energia da espada, e não há como se libertar. Se demorar, você definitivamente morrerá, então só pode desistir e usar a alma nascente para escapar. No entanto, embora ele tenha ficado mais forte, ele obviamente ainda não entrou no estado de transformação dos deuses. Feng Tianjin ainda tem um corpo físico e não foi refinado, o que não corresponde às características do lendário cultivador de espada de transformação dos deuses. Esta é a sorte no meio da desgraça. Caso contrário, eu não conseguiria escapar desta vez. Isto é minha espada tremendo. Não, está vindo de todos os lados, não apenas disso, mas de cada espada. A espada de toda a montanha está tremendo. Discípulos de Mingshan, obedeçam. Evacuem este lugar imediatamente. Mestre. Por que você está assim? O que aconteceu? Houve uma mudança no plano. O mestre foi derrotado pelo demoníaco, então ele só pode recuar temporariamente. Vocês esperam formar uma formação para proteger o mestre. Isto é. Não consigo me mover. Meu taoísmo falhou. O que aconteceu? Shi Yan, líder da Aliança da Noite. Conseguiu romper com sucesso o bloqueio do contrato celestial da caligrafia e se tornou o melhor deste mundo, transformando-se em um cultivador de espada divina. Vocês estão todos bem. Deng Lin, o cultivador no estágio da alma nascente, da Aliança da Noite. Embora a maioria de nós tenha sofrido, felizmente ninguém ficou gravemente machucado. Sr. Shi, como está seu cultivo? Tremer. O Sr. Shi está no estado da verdadeira alma, em vez de uma alma nascente agora. Obviamente, ele está no estágio de transmutação. Finalmente, não precisamos mais ter medo daquele velho desgraçado da seita Mingshan. Quando lançarmos o ataque contra a seita Mingshan no futuro, mesmo que ele também esteja no estágio de transmutação, ele não poderá derrotar a espada seladora dos céus do Sr. Shi. Certo, deixarei o resto com você. Entendi, Sr. Shi? Todos, prestem atenção. Caso a seita Mingshan lance outro ataque, evacuem desta mansão agora. Sim, senhor. E você, Sr. Shi? Não vai sair conosco. Tenho algo importante para resolver aqui. Não se preocupem. Deng Lin informará sobre o meu paradeiro mais tarde. Dissipar. Fundirem. Jorrar. Minha alma está se quebrando e colapsando. Eu realmente estou no fim da linha. Eu poderia contornar o bloqueio do contrato celestial e alcançar o estágio de transmutação forçadamente ao fundir-me com a espada, mas meu bebê primordial está um pouco fraco. Nesse caso, apesar de eu ter conseguido uma alma de espada, a energia da espada de transmutação ainda feriu minha alma nesse processo. Não é sua culpa, amigo. Como uma espada no estágio de transmutação, você é naturalmente tão poderoso. É tudo porque sou muito fraco. Desde que matei Lu Guangxu, a seita Mingshan perdeu mais um cultivador no estágio de alma nascente, enquanto eles têm apenas alguns cultivadores fortes assim. O futuro da Liga da Noite deve ser mais tranquilo. Minha alma está se dissipando muito rápido. Não tenho mais energia para destruir meu corpo. Caso algum espírito errante possua meu corpo, suponho que Deng Lin lidará com isso secretamente. Não posso salvar aquelas crianças. No final, não posso cumprir minha promessa ao Egil e aos outros. Mas quem vai liderar a Liga da Noite? Sr. Shi, você realmente vai correr esse risco? Eu não concordo. É irracional demais. Não tenho outra escolha. Após essa luta, percebo que não importa o quão forte seja um cultivador de espada, ainda há uma enorme diferença entre o estágio de alma nascente e o estágio de transmutação, onde se obtém poder real. Um cultivador de transmutação só pode ser derrotado por outro equivalente.
O contrato celestial, no entanto, bloqueou os caminhos normais para o estágio de transmutação. A única forma restante para nós é usar alguns tesouros. A Liga da Noite se esforçou tanto para ocultar materiais preciosos para mim e finalmente consegui fazer a espada celestial se transmutar. Agora só preciso fundir-me com a espada. Não posso desistir nessa situação. Mas é difícil para a Liga da Noite ter um líder como você. Se algo ruim acontecer com você, o que faremos? Temos um objetivo comum. Você não deve assumir todas as responsabilidades. Um cultivador de espada deve ser direto, afiado e destemido. Você conhece a esgrima da família Shi. Se eu não melhorar minha base de cultivo a tempo, a espada celestial retornará ao estágio de alma nascente a qualquer momento, e será impossível voltar ao topo. Se perder essa chance, talvez eu nunca alcance o estágio de transmutação por toda a minha vida. Milhares de anos atrás, os fundadores da Liga da Noite preferiram morrer a se submeter à lei de Gong. 50 anos atrás, aquele homem atacou a montanha Taldu para buscar seu caminho de cultivo. Eu seguirei seus passos, e alguém mais seguirá os meus depois. A Liga da Noite nunca carece de um líder como eu. Se meu objetivo fosse garantir apenas a segurança de vocês, eu poderia fazer isso com minha base de cultivo atual. Mas não tem sentido. Enquanto a montanha Taldu existir, a lei de Gong será uma prisão perpétua para todos. Mingshan leva à escuridão e a noite traz a aurora. Devemos trazer a aurora para todos, ao invés de esperar por ela. Se eu não conseguir atingir o estágio de transmutação e morrer dessa vez, mantenha um segredo. O misterioso cultivador de espada no estágio de transmutação intimidará a seita Mingshan por anos. A espada celestial perderá todo o seu poder após a minha morte. Mas como foi forjada com materiais preciosos, vocês podem derretê-la. E dar para os cultivadores promissores da nossa liga para reciclá-la. Isso é a última coisa que posso fazer por vocês. Além disso, deixem o plano anterior de lado até que a próxima chance apareça. Se eu tiver sucesso dessa vez, não me esquecerei de vocês. Todas as suas preparações desses anos também surtirão efeito. Então realizarei o desejo de longa data da Liga da Noite por milhares de anos junto com vocês. Lutaremos contra a seita Mingshan e traremos de volta os outros caminhos de cultivo. Uma hora depois, Mundo Taldu. Shi Yan, o líder da Liga da Noite. Substituição de alma concluída. Importação de memórias. Memórias importadas. Carregamento da missão. Derrotar o patriarca Mingshan, destruir o contrato celestial e liberar os caminhos de cultivo em 3 meses. Você poderá levar de volta todo o poder que ganhou neste mundo após completar sua missão. Caso contrário, não ganhará nada. Ai! Que corpo rígido! Quanto tempo esse cara esteve morto? Interessante. É raro ganhar tantos pontos de origem quando acabei de chegar em um mundo. O Shi Yan original é o escolhido deste mundo. Não é de admirar que sempre haja alguém estimulado por ele. De acordo com as memórias do Shi Yan original, este é um mundo de cultivo. A força dos cultivadores aqui não é menor do que a do mundo principal. Vou verificar a missão primeiro. Eu devo completar a missão dentro de 3 meses. Meu inimigo até tem um cultivador no estágio de transmutação. Mas tal homem tem poder exagerado neste mundo. Eu posso me proteger com a arte demoníaca de morro, mas não tenho força suficiente para derrotá-lo. Carregamento da missão. Derrotar o patriarca Mingshan, destruir o contrato celestial e liberar os caminhos de cultivo em 3 meses. Você poderá levar de volta todo o poder que ganhou neste mundo após completar sua missão. Caso contrário, não ganhará nada. Haverá uma chance se o poder de transmutação nesse corpo se mantiver, mas até a verdadeira alma dele desapareceu e só sobrou o corpo. Então, ele está realmente morto. Sim, confirmei. A plataforma de cerimonias na montanha Taldu. A lâmpada da alma de Guangxu se apagou. Ele está definitivamente morto. Alguns dias antes, Guangxu disse que desceria a montanha para selecionar sementes para nossa seita e levou seus 7 discípulos no estágio de núcleo dourado. Após minha investigação, descobri que ele obteve algumas informações sobre a Liga do Mal Liger para fazer contribuições. Ele secretamente levou os discípulos para lidar com isso. Quando soube disso, ele já havia chegado à nossa residência em Fon City. Não me atrevi a incomodá-lo, então apenas o chamei de volta como líder da seita. No entanto, já era tarde. Mei Shangyi, o líder da seita Mingshan. Ele competiu com você por anos, e dessa vez foi deliberadamente buscar crédito, então, claro, ele não iria te ouvir. Você sempre o supera, então ele guarda rancor de você. Foi por isso que esse acidente aconteceu. Esqueça. Guangxu morreu. Não adianta perseguir a causa.
Mas a morte dele mostra que Shi Yan realmente melhorou novamente. Mestre, o contrato celestial já bloqueou os caminhos malignos para se tornar imortal. Como ele pode alcançar o estágio de transmutação? Mais importante ainda, ele não cultivou por 60 anos. Talvez ele tenha apenas matado Guangzhou antes de morrer. O bloqueio do contrato celestial não é perfeito. Se uma pessoa for muito persistente, inteligente e disposta a pagar o preço, ela pode romper o bloqueio. Tudo é possível durante o cultivo. Nem o tempo, nem o talento, nem as coisas externas podem se comparar ao mistério do cultivo em si. Mas, mesmo que ele tenha conseguido, não precisamos nos preocupar. Nós tivemos a chance de ser imortais sozinhos por milhares de anos e bloquear o caminho de cultivo de outros. Somos invencíveis, assim como a árvore dada pelos imortais. Mas, por maior que seja a árvore, ela não pode parar o crescimento da muda sob ela. Tudo está circulando e se desenvolvendo. A muda crescerá e se tornará uma grande árvore. Da mesma forma, haverá alguém crescendo em seu próprio caminho e depois lutando contra nossa seita, após milhares de anos de silêncio e mágoas. Muitas pessoas tentaram fazer isso durante esses anos. Shi Yan não é o primeiro e também não será o último. Mas, no final, nós sempre governamos este mundo. Estágio atual. O segundo nível do estágio pré-celestial. O estágio de transmutação. Pontos de origem restantes. 16.36561 Habilidade dominada. Escritura dourada dos imortais maquiavélicos. Espadachim dos 5 elementos. Nível atual. LVS Habilidade dominada. Habilidade secreta maléfica. Fundir-se com a espada. Nível atual. LVI níveis máximos. Habilidade dominada. Dedo do Nirvana. Nível atual. LV3 Habilidade dominada. Arte demoníaca de morro. Nível atual. LVS. Estou no estágio de transmutação e no segundo nível do estágio pré-celestial agora. Este estágio me acompanha do mundo principal através da arte demoníaca de morro, enraizada em minha alma. Mas eu não esperava que a base de cultivo disso também fosse exibida no painel. Mas esse não é o ponto. O ponto é estágio de transmutação. De acordo com a memória original de Shi Yan, neste mundo, a base de cultivo das pessoas está no núcleo dourado e no infante nascente, e a tal da alma verdadeira é transferida do infante nascente. Como eu ainda poderia herdar a base de cultivo original de Shi Yan depois que sua alma verdadeira desapareceu? Porque não consigo sentir nada sobre isso. Habilidade dominada. Escritura dourada dos imortais maquiavélicos. Espadachim dos 5 elementos. Nível atual. LVS Efeito atual. É o precioso método secreto dos cultivadores da espada maléfica no mundo Taldu para refinar suas espadas voadoras iniciais. Agora, pode ser refinada para a espada voadora inicial no estágio de transmutação. Adequada para suas raízes espirituais. Mas, influenciado pelo contrato celestial deste mundo, você não pode alcançar o estágio de transmutação com isso. Habilidade dominada. Habilidade secreta maléfica. Fundir-se com a espada. Nível atual. LVI níveis máximos. Efeito atual. É uma habilidade secreta inventada por Shi Yan, o líder da Liga da Noite, para contornar o bloqueio do contrato celestial, revertendo o processo de cultivo, refinando-se, infundindo toda a sua base de cultivo na espada voadora inicial e fundindo-se com a espada. Você pode obter uma alma de espada à força mesmo no estágio de alma nascente e controlar a espada voadora no estágio de transmutação. O lado negativo é que sua alma provavelmente será ferida pela energia da espada. Escritura dourada dos imortais maquiavélicos. Espadachim dos 5 elementos. É a habilidade que o Shi Yan original usou para forjar sua espada celestial. Habilidade secreta maléfica. Fundir-se com a espada. Entendi. É por isso que o estágio do Shi Yan original pode ser mostrado no painel, mesmo depois que sua alma desapareceu. Esta habilidade está até no nível máximo. Que pena para o Shi Yan original. Se ele tivesse alcançado o nível extra, talvez não tivesse morrido. Há um título. Eu nunca ganhei um novo título desde o mundo Qiaming. Já faz tanto tempo que quase esqueci dessa função. Título atual. Espírito Nacional. Título desbloqueado. Arma viva. Há um novo título disponível para você neste mundo. Por favor, explore por si mesmo. Finalmente, cheguei a um pequeno mundo onde posso desbloquear um título novamente. Naquela época, o título de Espírito Nacional fez com que eu alcançasse facilmente o estágio pós-celestial. Se eu tivesse encontrado uma técnica de defesa mais forte, o Espírito Nacional
teria desempenhado um papel ainda maior. Me pergunto como este novo título irá cooperar com as técnicas atuais. Arma viva. Soa muito aterrorizante. Uau! Mestre, sua nova imagem parece madura. Eu sinto mais admiração por você. O corpo do Shiyan original tem mais de 60 anos. O motivo de ele parecer mais jovem é porque ele cuidava bem de sua pele. O poder de cultivo dele está todo nesta espada. King R, eu devo arriscar herdar isso? Não sei. Você não costumava herdar poder diretamente antes. Porque agora deveria arriscar. O Shiyan original era um gênio. Ele fundiu seu corpo com a espada. Ele era tanto o dono da espada quanto o espírito da espada. Foi por isso que ele conseguiu contornar o bloqueio do contrato celestial e alcançar o estágio de transmutação. Infelizmente, depois de seu sucesso, ele foi ferido pela energia da espada de transmutação da espada celestial e morreu. Mas, por causa de sua técnica de cultivo estranha, após sua morte, o poder de cultivo dele não está em seu corpo, mas nesta espada, a espada celestial, que está no pico do estágio de transmutação. Uau, esta espada é incrível. Mas ela feriu o Shiyan original. Ela também vai te ferir. Não acho. O Shiyan original já me ajudou a resolver a parte mais difícil. Teoricamente, eu só preciso tocá-la para herdar o poder. Ah. Alguém está chegando. Isso é Wei Jiu, o cultivador mais jovem da Liga da Noite. O Shiyan original não os enganou para irem embora. Porque eles voltaram. Wei Jiu, acalme-se. O Sr. Shi nos disse para sair daqui. Você deveria ouvi-lo. Deng tinha seus próprios motivos para fazer isso. Se Deng descobrir que escapamos. Eu sei, mas o pessoal da Night League foi ferido. Se atacarmos a seita Mingshan agora, não conseguimos nem quebrar a formação deles. Agora o Sr. Shi está no estágio de transmutação. Se ele puder nos ajudar, podemos facilmente salvar aquelas crianças. Mas o Sr. Shi não salvou aquelas pessoas antes. Não acho que ele as salvará desta vez. Você vai causar problemas para ele se for pedir ajuda. Chega. Deng, eu vi que você fugiu, e adivinhei que deveria voltar aqui. Wei Jiu, não seja teimoso. Eu só disse que não podemos salvar essas pessoas de forma precipitada. Me dê um tempo. Eu vou resolver o problema. Mas a seita Mingshan está em causa agora. Eles podem fugir para a montanha tal do amanhã. Só o Sr. Shi pode alcançá-los. Uma vez que eles deixem a cidade. Fon, como vamos salvar as crianças? Bem, eu vou fazer um plano. Além disso, o Sr. Shi já saiu para fazer outra coisa. Você não vai encontrá-lo aqui. O quê? Como é possível? Bem antes de pousarmos, eu senti uma forte energia de espada aqui. Obviamente, ela veio do Sr. Shi. Energia de espada. O Sr. Shi se autodestruiu. Afinal, com a base de cultivo dele, isso pode acontecer. Se for verdade, então não deve ter sobrado nada na sala. Mestre, o que é de errado com eles? Porque não entram logo? Ai, o Shiyan original foi tão minucioso. Ele planejou sua própria morte. Agora, Deng Lin acredita que o Shiyan original está morto, por isso ela tenta impedi-los de saberem, para não desmotivar a moral deles. Mas você ainda está vivo. Por que não sai? Eles ficarão felizes. Bem, em outros pequenos mundos, as pessoas veriam a ressurreição como um milagre. Mas no mundo Taldu, isso pode ser um problema. Se eu fosse forte o suficiente para dominar todo cultivador poderoso neste mundo, eu não me importaria com essas pessoas, e terminaria minha missão sem obstáculos. Mas, de acordo com a memória do Shiyan original, há muitos fatores incertos na montanha Taldu. Mesmo tendo muitas cartas na manga, eu não deveria agir impulsivamente. Além disso, eu também preciso me acostumar com o meu novo título. Devo imitar o estilo de trabalho do Shiyan original para não perder nenhuma condição necessária. Mas, dado a situação atual, é melhor eu encontrar uma maneira de lidar com isso. Felizmente, eu tenho uma oportunidade, que pode me ajudar a explicar a situação. Vocês. Porque estão aí parados? Sr. Shi. Sr. Shi. Isso é impossível. Ele morreu, não é? Deng Lin, você não levou os outros. Eu pensei que você iria para nossa base diretamente. Sr. Shi. Você ainda está aqui. Sr. Shi. Você é, realmente o Sr. Shi? Deng, o que você está dizendo? Claro que ele é o Sr. Shi. Não se preocupe, Deng Lin. Eu não fui possuído por outra pessoa.
É apenas que algo inesperado aconteceu comigo depois que você saiu, o que me fez voltar à vida. Eu me recuperei totalmente. Ser possuído. O que está acontecendo? Eu pensei que apenas cultivadores mortos seriam possuídos. O Sr. Xi. Está tudo bem. Eu estou bem agora. Eles podem saber o que aconteceu. Mas se eu não ouvi errado, Deng Lin, você não enviou ninguém para salvar aquelas crianças, certo? Bem. Eu pensei que você estivesse morto, e a Night League agora não tem capacidade para lutar contra a seita Mingshan, então. Eu não te culpei. Afinal, fizemos o plano. Mas agora que estou vivo, eu vou salvar aquelas crianças. Lembro-me do ponto. A cidade Fon fica por aqui, certo? Sr. Xi. Não temos muito tempo. Eu vou salvar as crianças. Você pode me seguir, e eu te conto tudo depois que chegarmos à cidade Fon. Ele pode usar a espada do céu à vontade. Ele é realmente o Sr. Xi. Felizmente, eu recebi o cultivo e a memória do Xi Yan original. Eu só preciso me comportar como ele. Não seria difícil ganhar a confiança da Night League. Além disso, o Xi Yan original estava no estágio de transmutação. Eu acredito que suas técnicas de cultivo podem me ajudar a lidar com o problema. Depressa. Coloque todas as pedras fontes de poder na formação. O estágio do céu precisa ser ativado antes do amanhecer. Vocês vão verificar a formação dos 5 elementos. Enquanto conseguirmos ficar seguros esta noite, cada discípulo poderá pegar uma pílula de acumulação de espírito. Você acha que a Night League está a caminho da cidade Fon? Se aquele cara vier pessoalmente aqui. Não se preocupe. Já se passou tanto tempo. De acordo com o estilo de trabalho da Night League, se quisessem salvar as sementes, já teriam agido, mas não o fizeram. Talvez haja algo errado com eles. Nossa arte de fuga não pode nos ajudar a voltar para a montanha Taldu durante a noite. Se aquele cara realmente vier aqui, ele pode facilmente nos alcançar. Agora, a única coisa que podemos fazer é nos esconder aqui e usar a formação para bloqueá-los. Assim que o estágio do céu estiver pronto, podemos voltar à montanha Taldu com as sementes em um instante. O que está acontecendo? Porque as nuvens se reuniram sobre a cidade Fon. Há energia de espada nas nuvens. É um ataque inimigo. A Night League está chegando. Calma. A energia de espada será absorvida pela formação dos 5 elementos. Mesmo ataques de vários mestres no estágio da alma nascente não podem quebrar a formação. É só uma nuvem. Mas caminho da espada. Espada do céu, nuvem do elemento água. Dispersar a selagem do céu. Como cultivador no estágio de transmutação, eu mestre do caminho da espada e posso usá-lo sem gastar minha energia psíquica. O caminho da espada pode transformar nuvens em formas de espada para atacar os inimigos, e esse ataque é poderoso e interminável. Uma formação dos 5 elementos é fácil para mim. Esse movimento é muito poderoso, mesmo no mundo principal. O movimento feriu as crianças. Não se preocupe. Eu escaneei os arredores com meus sentidos. As crianças foram escondidas em... Mestre, você copiou o movimento da mulher da seita Wendao. Parece familiar. Eu só vi uma vez e posso imitar. Isso mostra que eu tenho talento para esgrima. A velocidade da espada fugaz é mais de 10 vezes mais rápida do que a do deslocamento arco-íris. Nem a velocidade dos golpes dominadores imortais pode ser tão rápida. E aquele movimento é muito mágico, como um sinal de milagre. Começo a pensar que, neste pequeno mundo, talvez as técnicas de cultivo do Xi Yan original sejam mais adequadas para mim. Vocês estão bem. Eles feriram vocês. Uau, o Sr. Xi é tão poderoso. A formação de defesa da seita Mingshan é muito sólida, mas parece que o Sr. Xi os derrotou com um único movimento. Não é surpreendente que um cultivador de espada no estágio de transmutação tenha tal poder. Mas, onde está o Sr. Xi? Ele já foi. Ele pediu para eu te contar isso. Agora que ele chegou ao estágio de transmutação, ele deveria ir para a montanha Taldu e lutar contra eles pessoalmente. Oh. Este lugar é a montanha Taldu. Montanha Taldu. Parece diferente da memória original de Xi Yan. Estas 4 montanhas são o núcleo da formação Taldu que fez com que o Xi Yan original falhasse no estágio da alma nascente. Eu quero tentar agora. Mestre, este lugar é a base do inimigo, certo? Não seria apropriado virmos diretamente até aqui.
Você não disse que deveríamos ter cuidado. O movimento de agora mudou minha opinião. Neste mundo, um cultivador de espadas no estágio de transmutação é extremamente poderoso. Nada pode me ameaçar. Nesse caso, em vez de agir com cautela, eu prefiro vir aqui para testar e ganhar alguns pontos de origem ao mesmo tempo. Oh. Embora eu tenha apenas intenção de testar, usei muita energia neste movimento. Não esperava que nem ao menos fizesse um buraco. Além disso, esta formação se recupera sozinha. Se eu quiser quebrá-la, devo continuar atacando-a. Formação de selamento dos 5 elementos, metal. Boa jogada. O poder do elemento metal é o mais agressivo entre os 5 elementos. Infelizmente. Mude, se quiser usar o elemento metal para atacar um cultivador de espadas no estágio de transmutação com raízes espirituais de metal e água como eu. O que acontecerá? Caminho da espada. Espada águia do elemento metal. Formação de selamento dos 5 elementos, glede escarlate do elemento fogo. Boom. É brilhante usar fogo para restringir o metal. Reação rápida do selamento celestial. Formação de selamento. Kaelin do elemento terra. Desta vez, eles sabem me atacar com o poder dos elementos madeira e terra. Parece que nem todos os membros da seita Mingshan são tolos. Suosh, infelizmente, esses ainda são fracos. Suosh. Oh. Eles não foram quebrados. A energia psíquica restante circula e se regenera. É a técnica dos 5 elementos fluindo e o caminho dominante. Eu entendo. A formação dos 5 elementos e a formação da pedra espiritual fizeram a montanha Taldu permanecer imóvel por milhares de anos e também fizeram o Xi'an original ter medo. Usar discípulos talentosos para atacar inimigos e a formação defensiva para proteger a seita é realmente uma boa estratégia. Mesmo um cultivador de espadas no estágio de transmutação teria que gastar muita energia para lidar com isso. Além disso, há também o backup mais forte para a seita Mingshan. Mantra de madeira. Destrua todos os caminhos, o líder da seita no topo do estágio de transmutação. Eu deixei você agir primeiro, mas não esperava que seu movimento fosse tão fraco. Nem quero perder meu tempo rindo disso. Milhares de anos atrás, os cultivadores de espadas deveriam lutar contra os cultivadores mais fortes para afiá-las. Agora que ele alcançou o estágio da transmutação, será necessário seguir seu caminho e lutar contra mim. Eu suponho que ele se esconderá a partir de agora para estabilizar sua base de cultivo. Da última vez que o vi, ele se comportou de forma composta e comedido, mas desta vez, ele parecia de alguma forma arrogante e selvagem. Essas são suas verdadeiras naturezas. Ou é porque ele ficou muito animado com seu avanço e seu comportamento mudou muito. Nesse caso, realmente era uma boa chance de matá-lo agora. Infelizmente, ele quebrou meu movimento antes que tivesse efeito. Um cultivador de espadas no estágio de transmutação realmente tem uma reação rápida. Eu quase morri agora. Ainda me sinto desconfortável, mesmo depois de usar o dedo da Nirvana. Será que minha alma foi ferida? Acabei de ganhar um pouco de pontos de origem e até usei o dedo da Nirvana, o que vai encurtar minha vida. Que perda! Mestre, no final, você se feriu. Ai. Não é justo. Aqueles caras não só usaram formações, mas também atacaram secretamente. Além disso, eu só queria testar a força deles. Faz sentido que eu tenha me ferido. Embora eu tenha perdido a batalha, não perdi minha compostura. Eles não sabem que eu me machuquei. Embora aquele velho bastardo tenha me atingido com um único golpe, ele usou a autoridade do caminho do estágio de transmutação, que pode comprimir todo o poder psíquico deste mundo naquele espaço estreito. Se eu não tivesse usado o dedo da Nirvana a tempo e a espada de selamento do céu não fosse forte o suficiente para quebrar seu golpe instantaneamente, eu teria morrido. Parece exagerado demais. Realmente é exagerado. Eu subestimei o poder dos cultivadores deste mundo antes. Os caminhos deste mundo são ativos. Assim que o cultivador segue o caminho certo, ele pode facilmente ressoar com o céu e a terra, e com apenas um pouco de poder psíquico, pode agitar várias ou até dezenas de vezes o poder psíquico externo do céu e da terra. Quando o cultivador alcança o estágio da transmutação, ele pode até controlar diretamente a autoridade do caminho correspondente, o que o torna capaz de usar todo o poder psíquico do céu e da terra com o pensamento, sem gastar nenhum de seu próprio poder psíquico. Isso é impressionante. No mundo principal,
Só quando você alcança pelo menos o nível 7 do estágio celestial e combina seu espírito e corpo, pode alcançar essas coisas. Isso é impressionante. Você deve trazer de volta mais algumas técnicas desta vez. Os truques que aquele grande cara usou agora são bons. Podemos roubar suas técnicas depois de derrotá-lo. Mas isso não tem sentido. Em primeiro lugar, as técnicas deste mundo são muito mais exclusivas do que no mundo principal. Cada cultivador só pode escolher um caminho para cultivar. O Xian original tem seguido o caminho da espada por tantos anos. Se eu quiser aprender novas habilidades, devo destruir a força existente do estágio da transmutação, o que é completamente inútil. Em segundo lugar, as técnicas de cultivo aqui são baseadas nas raízes espirituais dos 5 elementos: terra, água, metal, fogo e madeira. As raízes espirituais são essenciais para perceber e mobilizar o poder psíquico do céu e da terra do mundo exterior, sobre o qual todas as técnicas de cultivo são construídas. O Xian original era um cultivador muito talentoso com raízes espirituais de metal e água. Mesmo que eu leve essas técnicas de volta para o mundo principal, os outros não poderão praticá-las, pois não têm raízes espirituais e nem podem perceber o poder psíquico, o que é muito diferente do poder interno. Você está errado, King R. Os cultivadores neste mundo são poderosos, mas são extremamente dependentes de ambientes especiais. Sua força será grandemente reduzida em um mundo com pouco ou nenhum poder psíquico. Um mundo cheio de poder psíquico ou um mundo sem poder psíquico. Eles são menos restringidos quando alcançam o estágio da transmutação. No entanto, os caminhos em diferentes mundos podem não ser os mesmos. É incerto quanto da autoridade do caminho pode ser usada quando estão em mundos diferentes. Pelo menos, eu não acho que vou alcançar o nível 7 do estágio celestial depois de voltar desta vez. Como esse sistema imbecil poderia me oferecer tal oportunidade? É absolutamente impossível. Mas, não importa o que aconteça, é para combinar meu espírito e corpo. Vai valer a pena, mesmo que essa força seja enfraquecida depois que eu voltar. Em contraste, as técnicas do mundo principal são sobre fortalecer a si mesmo. Não importa como os ambientes externos mudem, a base de cultivo autossustentada pode gerar energia infinita, especialmente quando alguém atinge o estágio celestial. Eu entendi. As técnicas do mundo principal podem ser usadas em qualquer lugar, enquanto as daqui exigem cenários específicos. Mas pelo menos, neste mundo, as técnicas do mundo principal não têm comparação com elas, certo? Não necessariamente. Eu não sei exatamente quantos mundos estão no campo de poder do mundo principal. Afinal, eu não podia julgar isso quando não estava no estágio celestial. Depois de alcançar o estágio celestial, não senti a aura do céu e da terra no mundo da luta ou no mundo da maldição. Mas pelo menos, a aura do céu e da terra existe neste mundo, o que significa que o caminho de cultivo do mundo principal também se encaixa aqui. O núcleo da arte demoníaca de Morro vem do mantra dos 6 sentidos do mundo principal. Uma técnica como essa, relacionada à aura, certamente tem seu caminho de cultivo correspondente, que eu ainda não dominei. Mas os caminhos deste mundo são ativos. Só preciso fazer um pequeno ajuste, e então poderei ressoar com o céu e a terra, tornando-a mais destrutiva do que no mundo principal. Quão poderosa será? Eu não sei, mas não será menos destrutivo do que a minha cultivação atual no estágio de transmutação. As duas técnicas estão mais ou menos no mesmo nível. Calma. Estamos no mesmo lado. Mestre, não tente isso agora. O material básico da espada que sela o céu é os remanescentes de tesouros deixados há milhares de anos. Não é estranho que ela tenha algumas memórias da batalha do passado. No entanto, com sua sabedoria primitiva e espírito, ela não seria tão sensível a uma aparência semelhante. O que a assusta só pode ser uma aura semelhante. Poderia ser que a minha arte demoníaca de Morro seja como aqueles intrusos, não apenas em aparência, mas também em aura. Eu sei que o mantra dos sentidos exádicos no mundo principal se assemelha à arte demoníaca de Morro. Pode haver algo que eu não saiba. Será que as seitas do mundo principal invadiram este mundo há milhares de anos? Isso seria possível. Falando da missão, aquele velho bastardo é realmente inesperadamente poderoso. De acordo com a conjetura do Xian original, ele provavelmente foi fundido com a árvore no topo da montanha através de milénios de cultivo e moldou uma forma física da alma verdadeira fora de seu corpo, o que faz com que ele não tenha medo de ataques físicos. Além disso, há formações na montanha Taudu e seus discípulos de elite. Receio que eu não consiga quebrá-las de frente em um ano, quanto mais em 3 meses. O que devemos fazer então? Fique tranquilo. Embora eu tenha perdido alguns anos de vida, encontrei muitas informações valiosas depois que lutamos. E por um ano, quero dizer, eu faço isso sozinho, mas não se esqueça. Não estou sozinho agora.
Você finalmente chegou. Fui para a cidade Fon e descobri que você havia partido. Achei que teria que voltar à sede da Aliança da Noite para te encontrar. Você é o líder da Aliança da Noite. Assim que enviar uma mensagem com uma espada voadora, com certeza viríamos atrás de você. Ainda assim, se você realmente não tivesse preocupações, não teria pedido para o Egil e Kong Ren aguardar em outro lugar com aquelas crianças. Você ainda duvida se eu fui possuído. Por outros, não é? As crianças foram acomodadas nas casas dos fazendeiros que apoiam a Aliança da Noite. Afinal, elas não devem se envolver nisso. Quanto a você, Sr. Shi. Sei que isso está além da sua expectativa, e você não vai acreditar facilmente. Eu queria explicar, mas está relacionado ao caminho da espada, que é misterioso e difícil de expressar. Com palavras. Mas a coisa mais importante agora é o acordo que fizemos antes. Agora que atingiu o estágio de transmutação, é hora de começar o seu plano de longa data. Você ainda lembra do nosso acordo? Então parece que você realmente não foi possuído. Mas porque você foi de repente para a montanha Taldu? Eu pensei, você pensou que as pessoas da seita Mingshan tivessem feito algo. Não se preocupe. Fui para a montanha Taldu para testar meu poder e descobrir o limite do meu nível atual de cultivo, a fim de revisar o plano. Agora que obtive a resposta, vou-me reunir com os outros e discutir a estratégia de contra-ataque. Sr. Shi, espere. Tínhamos um plano antes, que quando você atingisse o estágio de transmutação, você replicaria a raiz espiritual com o seu poder psíquico. Com a raiz espiritual no estágio de transmutação e minha técnica de refinação da alma e nutrição espiritual, talvez possamos fazer algo. 1. O Xian original realmente tinha esse plano em sua memória. O Xian original e Deng Lin haviam feito um plano para enfraquecer a montanha Taldu e desmontar suas duas linhas de defesa para que ele pudesse matar o patriarca Mingshan com seu poder no estágio de transmutação. Eu pensei que o Xian original estivesse se preocupando demais, mas depois de lutar com o patriarca Mingshan, percebi que realmente não funcionaria sem esse plano. Felizmente, o plano está de acordo com o meu gosto. O único problema é que eles planejaram deixar o Xian original reservar suas forças, e os outros membros da Aliança da Noite executariam a primeira parte do plano. Mas isso não é bom para mim. Não posso reunir muitos pontos de origem se eu ficar na defensiva. Está bem. Meu estágio de transmutação combinado com a espada que sela o céu. Eu não tinha experiência antes de romper, mas depois disso, descobri que não preciso seguir algumas regras que os cultivadores de espada tradicionais devem manter. Há uma diferença entre causar problemas em meu nome e causar problemas em nome da Aliança da Noite. Se eu quero ganhar mais pontos de origem, preciso aproveitar essa oportunidade e fazer isso pessoalmente. Nesse caso, deixe-me ajustar o plano original. Depois de lutar contra a montanha Taldu agora, tive uma nova ideia e vou mudar o nosso plano original. Mas já temos tudo pronto. Receio que a mudança possa causar. Não se preocupe. Eu só vou mudar uma coisa. Não planejamos deixar os discípulos da Aliança da Noite atacarem separadamente as residências ao redor da montanha Taldu. Eu pensei sobre isso. Não é favorável se muitas pessoas estiverem envolvidas. É melhor eu destruir todas as residências ao redor da montanha Taldu sozinho. Sr. Shi, Deng, você voltou. Então, Deng, você saiu sozinho para se encontrar com o Sr. Shi. O que aconteceu exatamente? Fiquei confuso depois que o Sr. Shi rompeu e parou o seu cultivo fechado. Eu percebi que ele agiu vigorosamente, mas não faço ideia de por que ele fez isso. Bem. Deixe-me pensar por onde começar. O Sr. Shi deve ter ido procurar o traidor, e foi por isso que ele só entrou em contato com Deng e nos deixou esperando aqui. Na verdade, eu já suspeitava de Lu Guangzhou antes. Ele disse algo estranho antes de ser derrotado pelo Sr. Shi, como se já soubesse quando o Sr. Shi pararia sua cultivação. Foi por isso que ele escolheu atacar naquela hora. Eles devem ter conseguido o que queriam se o Sr. Shi não tivesse saído antecipadamente. Traidor. Então, acho que talvez alguém tenha contado para outra pessoa a localização do Pátio da Espada e as notícias sobre o fechamento da cultivação do Sr. Shi, o que atraiu Lu Guangzhou. Se for esse o caso, todos no pátio na época, incluindo você e eu, são suspeitos. Bem, parece ser verdade. Usamos o método de esconder um lugar por tantos anos. Não seria possível falharmos naquele momento crucial. Alguém deve ter nos traído. Se não formos traidores, deve ser alguém entre aqueles que haviam saído do Pátio da Espada. Não se preocupe com isso. Deng Lin e eu já temos um plano para isso. Sr. Shi. Assim como hoje eu disse, eu pedi deliberadamente para você sair e ficar sozinho no Pátio da Espada justamente para descobrir como Lu Guangzhou encontrou o local.
Eu já descobri, mas não posso te contar agora porque tem a ver com o plano. O que é certo é que ninguém na Liga da Noite nos traiu. Estou certo,